Vamos em frente. Pauta internacional. Encurralado no campo de batalha, na faixa de Gaza, após a conquista do corredor Filadélfia pelas forças de defesa de Israel na fronteira com o Egito, o Hamas apelou para o terror psicológico, divulgando nesta sexta-feira, 31, um vídeo com a voz da refém israelense Noa Argamani, de 25 anos, sequestrada do Festival de Música Eletrônica Nova em 7 de outubro de 2023, junto com seu namorado, Avinatan Or. A cena em que Noa é levada na garupa de uma motocicleta, enquanto grita em desespero por Avinatan, conduzido por outros terroristas pelos braços logo atrás, tornou-se uma das cenas mais emblemáticas do dia em que o Hamas sequestrou 239 pessoas e matou outras 1.200. Produção, pode soltar o vídeo lá de trás, não esse divulgado hoje, mas aquele do sequestro da Noa. Imaginem o desespero e a agonia desse casal. Aquele momento em que ela é levada, ela é separada do seu namorado, ela grita em desespero e está sendo levada por terroristas, que ela sabe muito bem que são capazes de estuprar, de assassinar, de manter indefinidamente em cativeiro. E o rapaz ali sendo levado pelos braços no desespero de ver a sua namorada. Imaginem isso, homens, né? Você vê a sua namorada, a pessoa que você ama, ser levada por terroristas que são capazes de tudo isso, né? Então, é por isso que eu chamei de O Trauma de Israel, o documentário que eu fiz na minha visita recente lá, está disponível aqui no canal. E os porta-vozes da sede das famílias de reféns emitiram rapidamente a seguinte nota, abre aspas, há pouco tempo, o Hamas divulgou um vídeo no qual se ouve a voz de Noa Argamani, mantida em cativeiro pelo Hamas há 238 dias. A família Argamani solicita não transmitir e publicar o vídeo. Além disso, a família pede para respeitar a privacidade dela e não contatá-la. Fecho aspas. Olha, eu acabei de receber a informação, nessa tarde, na verdade, algumas horas depois que eu publiquei a nota a respeito dessa divulgação, de que a família liberou a divulgação desse vídeo. Eu havia dito lá que o antagonista não iria transmitir nem publicar, em respeito, evidentemente, à família, e até prefiro não publicar ainda nesse momento, depois a gente vê aí ao longo do fim de semana, da semana que vem, se vale a pena, de alguma maneira, publicar. Mas conversei com autoridades militares, com pessoas próximas às famílias dos reféns, e todo mundo disse que não tem problema de escrever o seu conteúdo, até porque existe o interesse de mostrar os métodos do Hamas, inclusive o de teor psicológico. Mas naquele momento não se queria expor a Noa, a família não estava querendo que a voz dela aparecesse naquele vídeo divulgado pelos terroristas que, obviamente, a submetem, como submetem todos os reféns, aos seus próprios interesses. Ela não tem ali como contrariar os terroristas. Se eles mandarem que ela diga alguma coisa, ela vai dizer sobre ameaça de violência física, de tortura, de estupro, de assassinato. Então, segundo a nota das famílias, antes dessa nova informação, 125 sequestrados foram mantidos em cativeiro pelo Hamas durante 238 dias. Não é necessário nenhum vídeo de propaganda do Hamas para ecoar o apelo ao governo israelense. É preciso chegar a um acordo que os traga de volta para casa em breve. Fecho aspas. Quer dizer, a família aí, no desespero, por algum tipo de acordo que traga os familiares de volta. O problema, eu já citei aqui, é que o Hamas não está topando acordo. Não é uma questão exclusiva do governo israelense. Em alguns momentos, e eu ouvi isso de autoridades, o Hamas coloca na mesa que quer tantos prisioneiros palestinos, em geral delinquentes, criminosos, que foram detidos e que estão na cadeia em Israel, em troca de um determinado número, 30, 40, reféns vivos ou mortos. E aí as autoridades israelenses, elas falam que não tem como o país, o governo, aceitar que o Hamas entregue reféns vivos ou mortos. Ou entrega vivo, ou não tem negócio. Porque se você permitir que entregue vivo ou morto, eles podem matar os reféns no dia mesmo da entrega.
Ah, é para entregar? Então é vivo ou morto? Então, peraí, vamos matar 40 aqui, a gente entrega 40 corpos. Então, assim, é até mais perigoso para os reféns que se aceite uma trégua nesse sentido do que não se aceite. Porque aí você permanece com uma hipótese de que eles fiquem vivos. Pelo menos é assim o raciocínio das autoridades israelenses. Então, vamos descrever o conteúdo do vídeo divulgado hoje. Eis o que a NOAA diz, submetida às ordens do grupo terrorista, interessado em jogar o povo israelense contra o gabinete de guerra. Lembrando que ele é formado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ministro da Defesa Yoav Gallant, e um membro da oposição ao Netanyahu, que é o Benny Gantz. Abro aspas. Olá, estou aprisionada pelas brigadas Al-Qassam, que são brigadas ali na divisão interna do Hamas. Estou em cativeiro há mais de 237 dias e não sei até quando. Eu digo ao povo de Israel, vocês se tornaram parceiros do governo de Netanyahu, Gallant e Gantz? Só lembrando, tá, que o Gantz é um membro da oposição que está incluído no gabinete de guerra. Meu destino, junto com o de meus colegas, será como o destino de Ron Arad? Fecho aspas. Esse Ron Arad, nascido em 1958, foi um membro da Força Aérea Israelense, que ficou oficialmente classificado como desaparecido em combate desde outubro de 1986. Ele teria sido capturado durante uma missão no Líbano pelo movimento Amal e, posteriormente, teria sido entregue ao Hezbollah, que é o grupo terrorista lá do Líbano, também, assim como o Hamas, financiado pelo Irã. E a voz de Noah continua no vídeo, abre aspas, que milhares de mulheres e homens saiam e bloqueiem as ruas de Tel Aviv e não voltem para casa até nós, reféns, voltarmos para casa. Não coloquem seus destinos nas mãos de Netanyahu e do gabinete de guerra. Salvem-nos. O tempo está se esgotando. O povo precisa decidir. Não queremos morrer aqui. O tempo está se esgotando. Fecho aspas. O pior é que as imagens do vídeo são de mãos femininas com uma caneta apoiadas sobre uma mesa coberta de desenhos. Um deles é de uma refém sentada no cativeiro, numa salinha, você vê a porta, você vê ela ali no cantinho, na parede, como a gente já viu várias imagens nesse sentido, inclusive daquela base militar de Nahal Oz que eu visitei, que é a pessoa sentada, assim, com os joelhos dobrados, às vezes com as costas encostadas em alguma outra refém. Não dá para ver muito ali pelo desenho se é uma só sentada ou se está desenhado as duas com as costas uma contra a outra. Tem outro desenho com a palavra freedom, né, liberdade em inglês, e há esses efeitos visuais e sonoros sombrios, né, com fumaça, e no fim, relógios aparecem na tela fazendo tic-tac, enquanto ela está dizendo que o tempo está se esgotando. Quer dizer, toda a perversidade aí do Hamas nesse terrorismo psicológico. E é importante encaixar isso no contexto atual, porque nos últimos dias o exército israelense vem destruindo os túneis terroristas. Isso tem acontecido não só ali, naquela área próxima da fronteira com o Egito, mas mais ao norte, em Jabalia, né? Que é uma área que o exército israelense conseguiu conquistar, está divulgando uma série de vídeos, mostrando os túneis, mostrando a destruição, mostrando como há túnel, inclusive dentro de escola. Os vídeos foram divulgados hoje e ontem. Tem a acusação de Israel contra a UNRWA, a agência local da ONU, de que escola estava sendo usada para lançamento de foguetes. Enfim, sem esses túneis que o exército israelense está destruindo depois que se certifica de que não há mais reféns ali, o Hamas não consegue mais essa rota de fuga que ele tinha, de esconderijo, de contrabando de armas e pessoas. Então, o que as autoridades israelenses entendem? Que acabou o oxigênio do Hamas. É assim que eles têm expressado o que está acontecendo nesse momento. Então, tudo que o Hamas tem agora não pode ser, vamos dizer assim, duplicado, triplicado, não está recebendo mais nada de fora. Então, o que consegue o exército israelense eliminar já é uma contagem infinita. Você vai decair menos uma infraestrutura, menos um túnel, menos uma arma, menos um terrorista e não tem reposição. Então, é um momento em que o Hamas está acuado, encurralado, e aí coincide com a divulgação desse vídeo. Quer dizer, fica parecendo mais um sinal disso. Eles voltam a ameaçar, portanto, os reféns, a tentar gerar uma comoção sentimental, emocional, evidentemente, afetiva, para que haja algum tipo de contenção que eles, em campo de batalha, não estão conseguindo fazer em relação ao exército israelense. Grael. Felipe,
a tomada de reféns já é um ato proibido, banido pela legislação internacional. O uso de uma refém para fazer isso que você está chamando adequadamente de terrorismo psicológico é mais asqueroso ainda, né? E essas coisas passam batidas, né? A utilização de uma refém pelos terroristas para fazer pressão em nome deles, né? Fazer pressão em benefício deles, deveria ser imediatamente condenada. Mas não. É a indignação seletiva do governo brasileiro e, enfim, daqueles De que diversos decidem. artistas, né, Grebe? Porque só um Isso, parênteses. Está tendo campanha aí, All Eyes on Rafah, né, com uma imagem exatamente. produzida por a inteligência artificial. Eu expliquei ontem aqui no programa, já teve 44 milhões de compartilhamentos. Tem um monte de artista brasileiro e estrangeiro que está compartilhando. Agora, o dia a dia, que mostra o drama das vítimas israelenses, essa gente não acompanha. Não acompanha. Então, se você tem ali uma neutralização de terroristas que gerou um incêndio e acabou atingindo palestinos, aí você tem uma comoção internacional contra Israel. Agora, em relação à tortura, em relação a essa violência contra mulheres jovens, se elas forem israelenses, se elas forem judias, não tem comoção nenhuma e nem sequer o noticiário dá qualquer destaque. Então, aqui, o noticiário é permanente, com todos os fatos verificáveis, sejam eles positivos ou negativos, a depender do lado que as pessoas defendem, etc. Não interessa, a informação a gente dá e a gente analisa. Agora, é muito sintomático e é muito emblemático que haja uma ausência de repercussão desse tipo de elemento muito grave. Exato, porque é muito grave, é isso. Já é muito grave de partida. A ideia de você entrar num país e tomar centenas de reféns. E daí você começa a usar os reféns, a imagem dos reféns, a voz dos reféns, para fazer propaganda política em seu favor. Uhum. Isso é de uma perversidade, assim, a toda prova. Imensa, né? Mas não há nenhuma espécie de condenação ou sequer de notícia a respeito dessas coisas. Então, não dá pé, não é? Não dá. Então, acompanhem o antagonista.com.br, que a gente está ligado a todo minuto. Eu fiz essa nota aí, a gente vai continuar cobrindo a guerra como um todo, com todas as informações verificáveis. Há essa questão agora, que é a seguinte: havia sido encontrado em túnel terrorista na última semana um conjunto de 7 corpos, incluindo o do brasileiro Michel Nisenbaum, para o qual o governo Lula nunca deu bola, como a própria família atestou, inclusive a sobrinha no documentário que eu fiz. 7 corpos foram encontrados. Aí o que acontece? A perspectiva das famílias dos outros reféns, dos quais ainda não se tem notícia se estão vivos ou mortos, fica ruim, né? Porque as pessoas começam a ver assim, poxa, eles estão matando todos os reféns, talvez o meu familiar, etc., já esteja morto também. Não é? Parece ser a tendência. Agora o Hamas faz um terrorismo psicológico, mas o elemento que se tira daí é que pelo menos uma refém, daquelas que foram levadas em 7 de outubro de 2023, há 200 e tantos dias, ainda está viva. Quer dizer, o Hamas ele não perde a sua moeda de troca e, principalmente, de chantagem. Eles mantêm alguém vivo. Se há uma ou se há 128, já deve ter diminuído um pouquinho esse número, mas está ali por volta de 125 pessoas vivas, a gente não sabe. Mas eles mantêm alguma pessoa viva. A Noa está aí nesse vídeo para mostrar. A gente não sabe também se ela foi morta depois desse vídeo, mas aparentemente ela está sendo mantida para o caso de o Hamas precisar mandar esse tipo de recado na visão, evidentemente, terrorista deles,
para tentar fazer alguma chantagem emocional que dê algum respiro, algum oxigênio para eles que eles estão perdendo no campo de batalha. Então, acho que a prova de vida da Noa acaba, por outro lado, mesmo que dessa maneira maligna, reacendendo a esperança de familiares de reféns de que os seus reféns também possam estar vivos. Agora, você imagina, né, em todo o drama de mais de 200 dias de um familiar, de uma filha, de uma irmã, de uma prima, né, você ter a prova da vida com esse método de uso político para fins militares, de terrorismo, você ter essa prova de vida dessa maneira, né? Só pela voz, inclusive, não tem a imagem ali dessa pessoa. Quer dizer, a preocupação continua com essas pessoas, né? É um drama intenso, é um trauma permanente. Vamos acompanhar, continuar monitorando tudo para trazer a cobertura para vocês.